Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, bom dia. Hoje, dia 25 de outubro, estamos juntos aqui para compartilhar com você do amor de Deus neste domingo, o dia que o Senhor fez, o qual Ele nos convida a nos alegrarmos nele, diante das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A orientação do Senhor é sempre para que possamos então descansar no Senhor. Esse nosso descanso no Senhor então nos proporciona essa condição de buscarmos nele, na palavra dele, a resposta para as nossas indagações. E cada momento nós trazemos uma palavra do Senhor respondendo talvez algumas indagações que você tenha, alguma situação que você enfrente, talvez possa ser útil no sentido do seu fortalecimento na fé. Então, esse nosso objetivo aos domingos pela manhã, de levar até o seu coração a palavra do Senhor nosso Deus. Transmitimos as nossas boas-vindas às pessoas que já estão aqui conosco, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês, e depois ao final a gente faz algum destaque sobre vocês, tá bom? Muito bem, então a gente está aqui hoje para continuar conversando com você sobre a palavra de Deus. Então, o convite é que você, se você está usando a sua Bíblia, você está usando um papel, não importa, né? O importante é você estar acompanhando aí. E como nós vamos tratar de questões bíblicas, é bom você ter o texto, né, na sua frente. Então, se você quiser acompanhar a partir da sua Bíblia, basta você abrir aí o texto de João capítulo 15. Nós vamos fazer alguns destaques nesse texto e abordar uma resposta que nós precisamos entender do Senhor para esse tempo que nós vivemos, tá bom? Então nós vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça para entendermos, né, aquilo que Ele vai nos trazer, que Ele possa ser glorificado nesse momento que nós estamos juntos, que a plena revelação do Senhor se manifeste agora a vida de cada um, trazendo as palavras do Senhor que venham produzir realmente salvação, edificação e transformação para a vida de cada um de nós. Então vamos orar? Ó Deus, nós estamos na presença do Senhor nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, qual é o dia do Senhor também. Nós estamos chegando até os nossos amados irmãos com a palavra do Senhor, e nós precisamos, Deus, da revelação do Senhor para que Jesus Cristo seja exaltado, para que o nome do Pai seja glorificado. Precisamos da sabedoria que vem do Senhor diante da palavra soberana do Senhor. Então o Senhor faça presente agora na vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora, seja ao vivo, seja através das gravações publicadas, que o Senhor possa levar edificação a esse coração agora, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus. Que Jesus seja exaltado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores em nossa vida, para que nós possamos realmente viver uma vida que glorifique ao Senhor em cada ação nossa, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração e nos traz graça para entendermos, Deus, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.
Meus queridos, eu quero ler com você no Evangelho de João. A ênfase que eu quero dar para você nesta manhã está nos versículos 18 e 19. E eu queria que você... mas vamos dar uma passada geral no capítulo 15, sem nos deter em muitas questões, para chegarmos lá naquela que eu quero trazer essa abordagem com você nesta manhã. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, aquelas chamadas últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos, antes dele ser preso e antes da morte, né? Então, ele está preparando os discípulos para aqueles últimos momentos, que ele sabia que estava chegando ao fim. Então, ele trata de uma questão bem conhecida dele, que é a questão da lavoura, da agricultura, embora ele fosse pela origem, né, pela profissão do pai, carpinteiro, mas ele conhecia muito bem, né, da linguagem de agricultura, até porque o judeu ele tinha essa ênfase muito forte, né, em cima da questão da agricultura. Então, várias vezes nós vamos ver Jesus trazendo parábolas, citando a criação, né, a natureza de Deus, as lavouras, essas plantações. Jesus usa tantas elas, né? Então, cada uma delas tem um significado, uma aplicabilidade, então, para a nossa vida. E Jesus mostra aquela questão da não produção. Quem não dá fruto vai ser cortado para dar mais fruto. A gente não vai entrar nesses detalhes agora. E no versículo 4 ele diz que se ninguém vai produzir, dar fruto, se não estiver ligado nele. Versículo 5 ele diz que sem ele nós não podemos ser nada, fazer nada, não chegamos a qualquer lugar. Quem não estiver vinculado a ele será lançado fora. Não estar em Jesus significa estar longe do reino celestial. Ele usa essa expressão de lançar fora e lança no fogo. Agora, estar em Jesus significa, diz ele no versículo 7, que as palavras dele têm que estar em nós. Dizer que está em Jesus, mas a palavra dele não é verdade em nossa vida, então é um engano, né, da pessoa, né? Não é a igreja, não é o pastor, não é o grupo religioso que você faz parte, é a presença de Jesus no seu coração e a palavra dele aplicada no seu dia a dia. A forma de glorificar ao Pai que deis muito fruto para serem discípulos. É interessante que todos sabem, eu gosto muito de música, tanto é que nós estamos aí com a rádio online, né, 24 horas no ar, a rádio tocando somente músicas, né? Então a gente prioriza uma forma de música, né, mais de adoração, conteúdo, né? Às vezes uma outra escapa lá na programação, mas a gente vai corrigindo depois, né? Mas interessante que Jesus, nesse texto de João 15, fala que nós glorificamos a Deus não porque nós cantamos sobre Ele. Claro, a adoração ela é fundamental na nossa fé, e quem não gosta de adoração vai ter um problema sério, né, quando chegar no céu, né? Porque a Bíblia diz que ali a adoração acontece dia e noite, né? Mas aqui Jesus disse, nós queremos glorificar o Pai, enquanto nós estamos aqui na terra, a forma de glorificar o Pai não é a partir daquilo que nós falamos ou cantamos, o tipo de louvor que nós temos na igreja, se o ritmo, não é nada disso. Jesus diz assim, se você quer glorificar ao Pai, dê frutos. Então, deis muito fruto, não é qualquer quantidade, é muito.
a forma de glorificar a Deus é através daquilo que nós produzimos de fruto no seu reino, né? Eu vou, em outro momento, trazer uma palavra sobre fruto, para a gente entender bem claramente o que é isso que Jesus está dizendo, né? Mas aqui, de forma geral, conforme eu disse para vocês, dá para você ter uma ideia, né? Então Jesus adverte no versículo 9 a permanecer no amor dele, guardar os mandamentos no versículo 10, e versículo 11 ele diz o seguinte: eu tenho dito essas coisas para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, né? Então, alegria completa só quando Jesus está em nós, ele é a nossa alegria, né? Então, esse é um aspecto importante para a nossa fé. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, também como eu vos amei. Aí no versículo 13 ele diz que o amor maior, porque este não existe, dar a vida pelos seus amigos. E aí no versículo 14 Jesus diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, sem obediência a Jesus, não há amizade, não há vínculo com Jesus. 15, Jesus diz: não vou chamar você de servos, mas vou chamar vocês de amigos, né? Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai tenho falado para vocês, né? Aquele amigo que compartilha suas experiências de vida todos os dias. Versículo 15, o chamado dele: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vocês. O chamado do Senhor a cada um de nós, né? Todos os salvos, né? Um ato da escolha do Senhor para que possamos produzir frutos. Isso tem que estar claro na nossa vida, e fruto que permaneça. E ele fala novamente do amor. Interessante essa forma como Jesus trabalha a questão do amor, da comunhão, é muito importante, né, para a nossa vida. No capítulo 17 de João, ele vai enfatizar muito mais isso, né, naquela oração que ele faz, né? Agora eu quero que você acompanhe comigo os dois versículos que eu disse, 18 e 19, e a partir daqui eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Se o mundo vos aborrece, algumas versões trazem aqui a palavra odeia. Sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, vos aborrece. Esses dias nós temos acompanhado aqueles ataques àquelas igrejas, né? Símbolos religiosos sendo atacados, né? Tanto esses ataques na França, nos Estados Unidos, no Chile, teve outros lugares aí, esqueci o nome dos países agora onde houver esses ataques. E ultimamente, na última semana também em Santa Catarina, aqui no Brasil. Então, depois, claro que outros mais acontecem, esses símbolos do cristianismo e tudo mais, e fica então aquela pergunta, né, que muitas pessoas fazem: esses ataques acontecem, por que eles acontecem? Por que o Senhor permite que esses ataques ocorram? E quando eles ocorrem, qual a reação que nós precisamos ter? A gente tem visto nas redes sociais, especialmente no Facebook, uma inundação de imagens, mensagens, textos, artigos, falando a respeito desses ataques como uma forma até de ódio mesmo, né, contra as pessoas que fazem isto. Mas na verdade, meus queridos, eu vejo de uma forma um pouco diferente isso. Eu vejo dentro do contexto bíblico. Não adianta a gente ficar tentando apresentar os achismos ou aquilo que eu penso. Tem que ver dentro do contexto bíblico o que o Senhor diz a respeito disso.
Então, quando nós voltamos então a nossa atenção para o que a palavra de Deus diz, nós vamos ver então uma realidade que iria acontecer mesmo. Conforme a gente tem falado para vocês através dos cultos presenciais, nada surpreende a Deus. Essa situação que vivemos da pandemia não surpreende a Deus. Nada que ocorre ao nosso redor, Deus não é surpreendido por nada. A Bíblia diz que Ele está no controle de todas as coisas, e essas situações que ocorrem, elas não soam como um descontrole. Não, Deus está no controle de tudo. E é exatamente nisto que nós olhamos então para a palavra de Deus. Vejam que nesse texto de João capítulo 15, onde Jesus aborda todas essas questões que eu levantei para os irmãos do versículo 1 até o versículo 17, ele diz exatamente isso: se o mundo aborrece ou odeia vocês, saiba que primeiro eles odeiam a mim. Eles não estão atacando você, eles estão tentando agredir a figura daquele que veio para trazer libertação. E isso ocorre. Lembra da prisão, interrogatório, da caminho do Gólgota, a crucificação de Jesus, o sofrimento? As pessoas estavam ali. Quantos haviam tido alcançado a graça do Senhor Jesus? Quantos permaneceram ali com Ele? Quantas agressões, quantas ofensas. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós temos que encará-la de uma forma como cumprimento da promessa da palavra do Senhor a cada um de nós também. Veja que Jesus diz no versículo 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E aqui eu não entro na questão de grupo religioso, seja ele xiita, seja ele cristão, seja ele católico, protestante, não importa. Eu não estou dizendo aqui a questão de um determinado específico grupo que é atacado e por que eles atacam. Na verdade, eles atacam esses símbolos, aquilo que manifesta a presença de Jesus. Os ataques são a esses patrimônios, porque ali se aglomeram as pessoas em função daqueles elementos que estão ali, né? Então, diante disto, nós vemos quantos ataques são feitos. Sabem quantos templos são arrombados e equipamentos são roubados a cada dia? Isso acontece todos os momentos. Há um vandalismo da mesma forma. A vandalização a lugares sagrados, isso não é de hoje. Isso vem dos tempos passados. É uma tentativa de desestabilizar a obra de Jesus Cristo, mas isso jamais vai acontecer. Sabe por quê? Porque a cruz, a vida com Jesus traz então esse elemento da salvação e da vida com o Senhor, em que as pessoas, quando não têm, ela quer destruir o que o outro tem. É a atitude do egoísmo do ser humano. Ele não tem, então o outro também não pode ter. Então, ao invés de haver um arrependimento, um entendimento, se cumpre então aquilo que Paulo nos ensina na sua palavra, que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, diante dessa situação que nós acompanhamos e analisando pela palavra de Deus, o que nós vemos é uma atitude de uma cegueira, de uma ignorância aqui, no sentido de desconhecimento da realidade espiritual. Então, como eles estão escravizados, quer fazer os outros escravos.
como eles estão perdidos, quer então mostrar a força física, como se na força física eles desestabilizassem a obra de Jesus Cristo. Isso foi tentado, né, durante toda a história do cristianismo, né, e jamais se conseguiu fazer. Então, o que Jesus nos diz nesse texto aqui é que quando há essas situações, não é a igreja A ou B que eles estão querendo atacar. Na imaginação deles, eles estão atacando a Jesus Cristo, como se eles pudessem fazer isto. Então, aí Jesus diz aqui o seguinte: se eles fazem isto, eles só fazem porque eles são do mundo. Se vocês fossem do mundo, eles não fariam isso. Por que não há esses mesmos ataques em outros ambientes de promiscuidade, de tantas outras coisas aí? Por que não há esses ataques em lugares de tráfico de drogas e outras coisas mais? Por que não há esses ataques em outros lugares, somente aquilo que lembra a obra de Jesus Cristo? Então, isso leva-nos a crer que esse que Jesus disse para os seus discípulos naquela época se manifestou também naquela época e através dos tempos vem acontecendo na história do cristianismo e está acontecendo também nesses últimos tempos. Então, ao invés de nós utilizarmos de uma linguagem que possa atacar também as pessoas, nós faremos as mesmas coisas, né? Eles nos atacam, nós evitamos um ataque. O que nós precisamos fazer é clamar a Deus pela misericórdia dele para essas pessoas, né? Porque eles não têm resplandecido a luz do Evangelho, então com isso eles não conseguem ter esse entendimento, né, da palavra do Senhor, e preferem tentar destruir aquilo que eles não conseguem alcançar. E quando nós pensamos na obra salvadora de Jesus, os elementos da cruz, né, nós podemos ver um texto que está em Gálatas capítulo 6. Eu queria fazer algumas considerações e depois nós terminamos com o mesmo texto de João que nós também falamos, tá bom? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nós lemos o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com vosso espírito, diz aqui Paulo nesse texto, né? Então Paulo está tratando aqui do significado da cruz, né? Por isto a cruz é tão vandalizada, né? Através da história nós sabemos a cruz era símbolo da maldição, por isso a Bíblia diz que Jesus assumiu a maldição que tinha sobre nós, né? Assumiu tudo na cruz do Calvário. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse entendimento da cruz, que a cruz está vazia. Essa é a primeira questão que nós precisamos ter em nossa mente. Às vezes nós vemos, muitos cristãos gostam de usar algumas cordõezinhos, pulseiras, alguma coisa, né? Várias igrejas evangélicas têm a cruz como símbolo, né, do cristianismo. Isso aí é questão pessoal, não tem
desde que você não venere aquilo ali, mas a questão ali é você entender que aquela cruz ela tem que estar vazia, não pode ter ali sobre ela uma imagem de Jesus, é uma cruz vazia. O cristianismo ele enfatiza exatamente a cruz vazia. O túmulo está vazio também. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Então, se a cruz está vazia, não tem porquê nós olharmos para a cruz com Jesus ainda preso àquela cruz. Ele saiu dali. A Bíblia fala que ele saiu dali, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e ali à direita do Pai intercede por cada um de nós. Esta é talvez um resumo muitos dos simplificados a respeito da obra salvadora de Jesus na cruz. Quando nós passamos pela cruz, que Jesus mesmo ensinou a respeito disso, quando nós chegamos e passamos pela cruz, passamos ali como uma lembrança do que Jesus passou lá na cruz, não para ficar ali na cruz, porque a cruz ela significa a morte, mas Jesus morreu, mas não permanece morto. Então, o significado da cruz para nós tem que ser o significado da cruz vazia. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, mas ele ressuscitou. Alguns desses ataques, conforme nós falamos, eles se direcionam a esses elementos. Um deles é exatamente a cruz. Algumas pessoas imaginam que atacando a cruz estão atacando Jesus, mas não estão atacando Jesus. Jesus não está na cruz mais. A cruz foi uma forma, um meio de punição pelos nossos pecados, que ele recebeu essa punição por nós. A cruz foi um meio que o Pai utilizou para mostrar o seu amor por nós. Então, esse vandalismo com referência a esses chamados patrimônios sagrados, né? Se é que existe isso, não acredito, né? Mas que patrimônio sagrado que nós temos é a nossa vida. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O único patrimônio sagrado que Deus tem somos nós. Não são construções, não são simbolismos do cristianismo. O lugar sagrado que Deus tem somos nós, que fomos feitos para sermos a sua imagem e semelhança. Nós somos o lugar sagrado. O patrimônio sagrado de Deus somos nós. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver essas outras coisas dentro de uma simbologia cristã, mas não sagrados. Nada disso é sagrado. Então, lembra sempre disso. O único patrimônio sagrado que Deus tem somos nós. Sou eu, você, nós somos esse patrimônio sagrado que Deus tem. Então, quando nós entendemos isso, nós então podemos agora entender que o zelo de Deus é em nos salvar, em nos buscar, em nos transformar. Para isso Jesus veio a este mundo, para isso Jesus foi ali naquela cruz, exatamente para isso, para levar-nos de volta para Deus, esse patrimônio sagrado de Deus, voltar para Deus. Então aí nós vamos entender realmente a obra de Jesus na cruz e esse simbolismo que nós temos, né, no dia a dia, no meio do cristianismo. Então, aqui no texto que nós lemos, Paulo está dizendo aqui que a única coisa que eu posso me gloriar é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado e eu também para o mundo, né? Todos nós morremos juntos ali, mas em Cristo Jesus também todos nós ressuscitamos juntos. Ressuscitamos juntos para estarmos com o Senhor, né? Então, quando nós pensamos na cruz vazia, tão vandalizada, tão menosprezada, tão ridicularizada por muitas
muitas pessoas, né? Tão ignorada por tantos outros também. Nós precisamos entender algumas coisas muito importantes aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro diz assim, deixa eu ver, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Olha que coisa tremenda, né? Na cruz nosso pecado foi apagado. Jesus levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados lá no madeiro, lá na cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos então viver para a justiça. Pelas feridas dele nós fomos então curados, sarados. Esse é o amor de Deus por mim e por você, meu querido. Lá na cruz onde Jesus morreu, lá foi apresentado o meu e o seu pecado. Outra questão importante, meus queridos, que eu quero destacar para você em Hebreus capítulo 2, versículo 9, se você quiser acompanhar aí comigo. Hebreus capítulo 2, no versículo 9. Ouça aí o que o Senhor nos diz aqui, ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ali em Jesus, ali na cruz, nós vemos Jesus abrindo mão da sua glória, tornando homem um pouco menor do que os anjos, da forma como nós fomos criados. E ali ele, por causa da paixão da morte, ele provasse a morte por todos, por mim, por você. Por isso que o mundo odeia, porque ali na cruz Jesus expressa o amor, e amor e ódio são duas coisas que não caminham juntas. O mundo odeia porque não pertence ao mundo, e a cruz trata do amor de Deus por cada um de nós. A cruz nos lembra o ódio humano que levou Jesus, mas por outro lado nos mostra o amor de Deus para a salvação daqueles mesmos que levaram-no até a cruz. Tanto é que na oração de Jesus, na súplica de Jesus lá na cruz, ele pede ao Pai: perdoa-lhes, eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. O amor contraposto ao ódio. Quando nós não tratamos o ódio com ódio, o ódio é tratado com amor. A única coisa que destrói o ódio é o amor. Por isso é que Jesus nos ama de uma forma tão maravilhosa, e ali na cruz ele garantiu para nós essa salvação por causa do amor dele por cada um de nós. Em Hebreus capítulo 10, também no versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículo 14, nós lemos então toda a carta aos Hebreus dizendo assim para cada um de nós, porque com uma só oblação, uma só obra, com uma só oferecimento, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por um só sacrifício, ele aperfeiçoou para todos que são santificados. Então, a cruz, ela fala também da santificação. Lá na cruz é que ela foi consumada. Na cruz, a santificação foi consumada. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, passando mais rápido no texto, para a gente não estender muito mais, né? Colossenses capítulo 1, versículo 20.
Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então vejam que ali na cruz Jesus selou a paz, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, ali na cruz Jesus selou esta paz grandiosa. Não suscitou a guerra, mas trouxe a paz para os corações. Foi ali na cruz que ele reconciliou consigo as coisas que estavam longe dele. Aquelas pessoas não entendiam isso naquele momento. Vão entender mais tarde, alguns, né? Vão entender mais tarde, outros insistiram em espalhar a mentira que o corpo dele havia sido roubado, né? Mas a obra do cristianismo testifica cada dia que ele ressuscitou, né? Então ele está reconciliando consigo mesmo as coisas do céu, da terra. Ali na cruz ele fez todas essas obras por cada um de nós. Jesus ali selou esta obra por cada um de nós. E esse texto que nós lemos, Gálatas 6,14, que Paulo diz: "Longe de mim esteja a gloriar-me em qualquer coisa." Quem sou eu? Quem sou eu para ter alguma coisa ou ser alguma coisa? A única coisa que eu tenho mesmo de gloriar-me é porque na cruz Jesus morreu pelos meus pecados. Na cruz eu morri também para este mundo. Na cruz, lá na cruz, Paulo diz, há uma nova vida que então está consumada por mim e por você. Gálatas 2,20 é um texto bem conhecido, né, de cada um de nós, que Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, graças ao Senhor por esta obra tão grandiosa de Jesus na cruz por cada um de nós. E Paulo exalta isto, né? Estou crucificado com Cristo. Agora quem está vivendo não sou mais eu, é Jesus que vive em mim. Se Jesus vive em mim, eu tenho que ter em mim as marcas de Jesus. Por isso que ele vai dizer naquele texto, esse texto que nós lemos: ninguém me incomode mais, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ninguém me moleste, me incomode, porque estou vivendo com Jesus. Não importa o que aconteça comigo, Jesus é meu Senhor. Paulo vai preso, morre na prisão, né? E com todo aquele sofrimento que ele passou naquela prisão escura, né? Segundo os relatos de Roma, Paulo manteve a sua integridade, porque ele tinha certeza, podia afirmar: eu sei em quem tenho crido, eu tenho certeza quem ele é na minha vida, então qualquer coisa que aconteça além disso não pode me incomodar. Então é isso que ele está dizendo aqui: desde agora ninguém mais me inquiete, ninguém mais vai me tirar do meu foco da minha vida, porque você quer falar de Jesus, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele está tão presente em mim que eu sinto as marcas dele em mim todos os momentos da minha vida. É isso que nós precisamos ter de convicção diante desses momentos que nós vemos tantas coisas ocorrerem. Na verdade, quanto menos nós multiplicarmos isso em redes sociais, melhor, né? Porque não dá dando divulgação para os feitos dessas pessoas que querem apenas serem vistas, né? Pela rejeição deles à obra da cruz. Então o que nós precisamos, meus queridos, nesses tempos é ter essa convicção de realmente quem nós somos, que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus advertiu nas últimas advertências de Jesus para os seus discípulos, conforme nós lemos logo no início, em João capítulo 15,
ele diz o seguinte: olha, vai acontecer isso porque o mundo odeia a mim, não é vocês, porque vocês não são de lá. Se vocês fossem de lá, estivessem no meio deles, para que eles iam odiar vocês? Não precisa de reações dessa forma. As nossas reações são viver para Cristo, proclamar o amor de Jesus intensamente todos os dias, viver Jesus intensamente. Jesus que veio a este mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, sofreu as dores do martírio, mas não ficou lá na cruz. Ele ressuscitou por amor a cada um de nós. E essa visão do Cristo ressuscitado é quem tem que estar vivo na sua vida todos os dias. O Cristo ressuscitado é aquele que permanece vivo em seu coração todos os dias. Por mais que haja esses ataques, essas ofensas, tantas outras formas acontecem também, né? Mas essa ficou mais evidente porque a imprensa deu uma ênfase muito grande para isso, né? Por isso eu estou trazendo essa abordagem esta manhã, para que você não fique atemorizado, assustado com essas coisas que estão acontecendo. Não fique, não precisa. Confie no Senhor. Confie no Senhor, Ele ama você e aquilo que Ele mais deseja é ter você com Ele, vivendo com Ele. E olhe para essas pessoas com olhar de amor, misericórdia. Quando Jesus viu aquelas pessoas vandalizando o próprio Filho de Deus, fazendo aquilo que fizeram com Ele ali na cruz ou toda aquela trajetória, Jesus não desejou, né, que fossem destruídos, né? Quando chegaram na aldeia de samaritanos, que os discípulos ficaram ali revoltados com a rejeição, né? E pediram para lançar fogo do céu. Jesus repreende os discípulos porque você não pode levar as coisas da forma agressiva nesses momentos. Essa é a hora de olhar com o amor de Jesus. Se você está vivendo em Jesus conforme Ele disse nos versículos anteriores do capítulo 15 de João, que nós destacamos inicialmente, se você vive para Jesus desta forma, você não tem que agir como o mundo age, você tem que agir como Jesus agiria nesse momento. Se você tem Jesus vivendo no seu coração, você precisa agir como Jesus agiria. O que Ele faria nesse momento? O que Ele fez lá na cruz, tudo aqueles ataques que Ele recebeu na cruz. Oração de Jesus ao Pai: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os pelos que eles estão fazendo. Então é assim que nós precisamos agir a cada dia da nossa vida. Aí sim, aí nós seremos discípulos de Jesus, conforme Ele disse, né? Aí sereis meus discípulos. Então essa deve ser a nossa ênfase de vida a cada momento, tá bom? Então, essas palavras para esta manhã, que elas possam trazer edificação para você, possam trazer paz ao seu coração, possam trazer vida abundante do Senhor na sua vida, que você possa testificar da alegria de Jesus no seu coração a cada momento. Viva como Jesus viveria esse momento, viva como Jesus viveu, ame como Jesus amou. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Foi o que Ele disse, o texto que nós lemos. Faça o que Ele manda nos fazer, e aí sim nós iremos ser discípulos autênticos do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te dê entendimento de tudo que eu falei nesta manhã. Quero levantar um assunto para trazer discussões, polêmicas, mas apenas abordar um assunto à luz da palavra de Deus. Não há aqui ideologias políticas, sociais, não, apenas uma referência à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina para esses momentos.
Lembre, portanto, que Jesus ama você. Jesus ama também essas pessoas. Se elas vão retribuir retribuir ao amor que Jesus tem por elas, o tempo vai dizer. Mas você pode retribuir esse amor por Jesus, amando essas pessoas com o amor de Jesus. Que Ele te abençoe e te dê graça abundante para entender e viver esse tempo na presença do Senhor. Que nada te atemorize, nada te assuste, que nada venha a roubar a sua paz, mas que você esteja firmado sempre no Senhor, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça agora para isto, para vivermos isto. Oh Deus, aqui nós estamos diante de um grande desafio de entender a Tua Palavra à luz dos acontecimentos, nos últimos tempos. Deus, e precisamos tanto, Deus, ter entendimento, ter revelação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida a respeito da Tua Palavra, Pai. Deus, nos dê sempre esse entendimento, Deus, quando nós ouvirmos certas situações que ocorrem ao nosso redor, em qualquer área. Tua palavra tem resposta para tudo, Deus, seja na questão da corrupção, da política, da violência, qualquer tipo de violência, de ataques, nós temos sempre a resposta do Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, essa palavra que através dos tempos tem atravessado gerações e continua sendo a Tua verdade, e ela não muda jamais, Pai. Ela está atual, sempre atual, e que o Senhor possa nos dê graça para viver essa palavra, entender, estudar, nos aprofundar nesse conhecimento do Senhor. Que a graça abundante do Senhor se revele na vida dos nossos irmãos nesse momento, dando a eles graça e entendimento para viverem esse momento na Tua presença também, Pai. Que em momento algum, Senhor Deus, eles se afastem da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa ser exaltado e glorificado, Deus, todos os dias, Pai, das nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os nossos irmãos, Pai. Guarda os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, ó Deus, que estão passando por aflições, Deus, que eles sejam guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre eles a cada momento, Deus. Traz paz aos corações, traz vida sobre os Teus filhos, que o amor de Jesus seja real na vida deles, que eles expressem também esse amor de Jesus para aqueles que os perseguem, Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama a graça do Senhor sobre cada vida nesse dia, Deus, que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa expressão viva do Senhor, gravada em nossas mentes e nossos corações, todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos, Pai, e pedimos o socorro do Senhor para os Teus servos neste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos, neste dia tão abençoado do Senhor, depois de ter aquele calorão intenso que nós vivemos, agora essas chuvas, vêm para regar a terra. Isso é maravilhoso saber o quanto Deus está cuidando de nós, Então, Deus possa abençoar a terra que agora é regada para colheita, para produção dos grãos que nós precisamos, Então, que o Senhor seja glorificado, porque Ele cuida de nós em cada momento, em todas as situações da nossa vida. E lembrando também que, mesmo com chuva, nós estaremos hoje tendo a reunião presencial, culto presencial. Então, se por acaso você ainda não deu o seu nome para participar, faz isso, tá? E vamos participar juntos, Hoje, 19 horas, tá bom? Até 20 horas no máximo,
de 50 minutos a 1 hora que dura o nosso culto presencial, para evitarmos nós problemas, né? Então venham, participem e venham, tragam a sua máscara, a higienização você faz aqui e participe conosco, tá? Desses momentos tão especiais na presença do Senhor, né? Eu espero você que ainda não deu seu nome, faz isso, tá bom? Manda mensagem lá pra gente. E no outro domingo nós teremos também, no primeiro domingo do mês, né, nós teremos o início pela manhã, às 9 horas da manhã, primeiro encontro para a escola bíblica dominical, depois de todo esse tempo paralisado, né, no domingo que vem, às 9 horas até às 9h50, nós teremos a escola bíblica e depois à noite, 19 horas, nós teremos o culto também domingo que vem. No domingo que vem, no culto domingo que vem, tá? Primeiro domingo do mês, nós teremos também a celebração da ceia do Senhor, né? Então, momentos especiais na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus possa derramar a bênção sobre a sua vida, tá bom? Viva com alegria na presença do Senhor. Então, só destacando aqui rapidamente para nós encerrarmos, uma Lurdinha Santos Oliveira com a gente aqui, né? Parece que está tendo problema com a internet dela lá também hoje. Esse tempo de chuva costuma dar umas oscilações mesmo, né? Aqui pra gente também, Lurdinha, dá uns probleminhas de vez em quando, né? Por causa da chuva, né? Marcos Henrique Teixeira tá com a gente, irmã Fátima, Marquinhos está aqui cumprimentando a todos. Nosso amigo, irmão em Cristo, Jesus, Ricardo Frateschi, lá de Divino. Sorriso ovelha amada, né? Deus abençoe a vida do Ricardo. Helena Zanoni, Deus abençoe, minha irmã, sua vida. Minu Teixeira, doutora Shirley Sato, aqui com a gente também, esteve aqui, não sei se ainda está por aí, né? Deus abençoe, minha querida, amada irmã em Cristo Jesus. Ela psicóloga, estava dando atendimento aqui, agora com esse período passou mais a ser online, né? Bom, Disseu Vigilino, Disseu já foi membro de nossa igreja, né? Hoje está no oeste de Minas. Pastor Marcos Coelho Ramos, um amigo, Deus abençoe a vida dele, hoje ele está pregando em Fortaleza, né? Vamos orar por ele. Sueli Teixeira está aqui também com a gente. Muito bem. Geraldo Souza. Geraldo, Deus abençoe sua vida poderosamente, meu querido. Que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Isso é muito especial para nós, muito especial para Deus. Deus te abençoe grandemente, viu? Receba aí a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, grandemente. Muito bem, assim nós estamos, são essas pessoas que nós identificamos aqui. Se outras estiveram, não consegui identificá-las aqui, mas são todas muito bem-vindas, tá? Deus te abençoe, te guarde, fiquem na paz do Senhor Jesus. 19 horas estamos presencial e também estaremos online para aqueles que estão totalmente impossibilitados de vir. Você que pode vir, venha. Tá? Teremos vagas ainda para hoje, venha, participe, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, fique na paz do Senhor Jesus. Um domingo de muitas bênçãos e vitórias para todos vocês.